sétimo ano, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar da questão da localização geográfica. Vamos lá. A superfície do planeta, ela apresenta uma área de 510, milhões de quilômetros quadrados. Nesse total, o Brasil ele ocupa 8 milhões e 500 e pouco quilômetros quadrados. O que corresponde a aproximadamente 1,7%, de toda a superfície da Terra. Com relação ao continente americano, que é o nosso continente, o país apresenta 19, quase 20% de todo o território, considerando as divisões, que ocupa 35%. Para ter essa dimensão, o Brasil é o quinto maior extensão territorial do planeta, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o primeiro, a gente tem aqui a Rússia, tá? Que é o maior em extensão territorial, tá? Depois nós temos aqui o Canadá, que é o segundo, tá? Em extensão territorial. Terceiro vem os Estados Unidos, em extensão territorial de continente aqui. E depois a gente tem a China, que é o quarto, em extensão territorial, que se localiza na Ásia. E, por último, em quinto lugar, o Brasil, tá? O Brasil, ele, se vocês podem olhar aqui, é atravessado, o norte da linha do Equador, que é essa linha aqui, ó, que chamamos de linha do Equador, tá? Que corta o hemisfério em norte, tá? E aqui em sul, tá? O que faz, os países ter essas áreas nos dois hemisférios, então norte e sul. Com a maior parte de 93% está localizado no hemisfério sul, que é aqui embaixo, você está vendo que tem a linha do Equador corta, mas a maior parte dele está no hemisfério sul. E o território brasileiro fica a oeste do meridiano de Greenwich, que é essa divisa bem no meio aqui, ó, tá? Então, aqui é o meridiano de Greenwich e ele fica a oeste, porque quando essa linha corta, que é uma linha imaginária, você divide entre leste, tá? Que é oriental, e oeste, que são países que se localizam no ocidente. Tá, ok? O Brasil, na América do Sul, é um continente, que nós chamamos de sul-americano. Ele é composto, de outros mais 11, que é aqui, ó, outros mais 11 países, da América do Sul, que é Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, as Guianas aqui em cima, Suriname, o Peru, Venezuela, tá? Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, nós temos aqui, ó, e vocês estão vendo aqui que ele é o maior, nosso continente sul-americano, tá? Extensão territorial, tá? Seguido depois da Argentina, que é o segundo maior aqui. Depois nós temos aqui o Peru, tá? E a Colômbia, e assim por diante os outros países, tá? Mas aqui na América do Sul, está vendo que ele é o maior em extensão territorial. O Brasil, ele encontra-se na zona de iluminação intertropical, tá? Delimitada pela linha do Equador, lembrando que a linha do Equador é essa divisa aqui, tá? E pelos trópicos, de Câncer e Capricórnio, mas o único trópico que passa por aqui é o de Capricórnio, que é esse daqui, ó. Tá? Por isso que a gente é um país tropical, tá? E com uma pequena porção ao sul, que é localizada numa área temperada. Então, depois do trópico, nós chamamos de subtropical. Então, essa parte sul do Brasil, ó, ela se encontra, tá? Numa zona que a gente chama temperada, tá? Essa daqui, ó, o sul do Brasil. Tal posicionamento, garante a presença do quê? De climas, quente, como o equatorial e tropical. Então, ó, a incidência solar, ela obviamente bate mais nesse meio aqui, ó, tá vendo? Onde tem outro trópico lá em cima, que é o trópico de Câncer. A incidência solar bate bem aqui. Então, por isso que é chamada do quê? De clima equatorial, porque nós temos aqui, ó, a parte do norte, que ela é cortada pela linha do Equador, e a maior parte do Brasil pelo Trópico de Capricórnio, tá? Então, é um país equatorial e tropical, tá? E essa característica favorece o quê? A área com predomínios, de médias térmicas elevadas, uma alta pluviosidade, que seria de chuva,
com exceção da região semiárido brasileiro, tá? Semiárido é mais nessa região aqui, ó, que é a região nordeste do Brasil, tá ok? E é muito comum, né, utilizar o termo país com dimensões continentais, né? Que quer dizer o quê? Se refere ao Brasil. Essa expressão é utilizada em virtude das grandes extensões latitudinal e longitudinal, tá ok? Eu entendo que vocês já tenham aprendido isso, né, no 6º ano, tá? Para vocês verem aqui, ó, nós temos os pontos extremos, tá, do Brasil. O que seria esse ponto extremo? É aqui que faz a medição, né, do quanto tem de extensão territorial. Então, é de uma ponta a outra, tá? Aí, ó, aqui se a gente observar a distância dos pontos extremos do norte e sul, que é esse daqui, ó, a gente tem mais ou menos 4.400 quilômetros, tá? E a parte do oeste ao leste, mais ou menos 4.350 quilômetros. Aí, fazendo a soma deles, vão ver quanto tem, né? Que é 8 milhões alguma coisa de extensão territorial, tá? E aqui eu trouxe umas imagens para vocês do que seria o Monte Caburai, o que seria o Arroio Chuí, né, que fica no sul, o extremo, né, que é a Ponta dos Seixas, e o oeste, essa Serra da Catamana, que será que tem nela lá, que fica aqui no Acre, tá? Região aqui, ó, Roraima, tá? Rio Grande do Sul, tá ok? E essa parte aqui, ó, se a gente for ver, ela fica na Paraíba, tá? Aqui na região Nordeste. Então, vamos ver cada uma. Então, aqui, ó, primeiro a gente vai falar do norte. Estão vendo essa setinha apontando aqui, ó? A gente vai falar do Monte Caburai. Caburai é esse daqui, ó. Tá? Ele fica localizado no norte e fica no estado de Roraima, tá? Mais precisamente, né, o Monte Caburai é onde nasce o rio Ailã. Então, é onde nós falamos o Monte Roraima, o Monte Roraima, tá? Qualquer um dos dois termos está correto, tá? Isso aqui são chapadões e aqui, né, é muito cobiçado, mas é uma área de preservação, né? Ninguém pode tocar, porque aqui dizem, né, e por estudos, questões geológicas, encontra-se muito diamante aqui. Então, é uma área que você não pode ficar explorando porque é um parque preservado, tá? É o Monte Roraima, tá? É a parte do extremo norte do nosso país, tá? Aqui é o Arroio Chuí, tá? Então, nós saímos daqui e viajamos aqui embaixo, ó, no Rio Grande do Sul, que é o extremo sul, tá? Então, é por onde passa o Arroio Chuí, que é o quê? Onde deságua no oceano, tá? É o rio Chuí, ó, desaguando no oceano, tá? É esse extremo aqui, ó, o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul, tá ok? Outra ponta do extremo norte-sul, tá? Aqui é a ponta leste, né? Se a gente vê a ponta dos Seixas, é essa ponta aqui, ó, faz essa península aqui, ó, quase, essa ponta, tá? Isso é a ponta Seixas, tá? E ela fica localizada, né, no estado da Paraíba, tá? E é um local de turismo com praias maravilhosas. Então, que seria, né, ou é a ponta extrema do nosso leste, tá? Que é banhado pelo nosso Oceano Atlântico. Por último, aqui nós temos o oeste, tá? Que esse ponto localiza-se no estado do nosso Acre, aqui, ó, o Acre do Brasil, tá? E aqui a gente localiza também a nascente do rio Moá, tá? É a ponta extrema do nosso oeste brasileiro. E aqui uma foto, tá? Do percurso dele, aonde ele nasce. Toda a vegetação aqui, toda a floresta amazônica também, tá? Então, pessoal, a extensão territorial brasileira, né, ela garante ao país grandes possibilidades naturais, né, que vocês viram ali, e econômicas. Aí, como fonte de energia, minérios, solos, né, muito férteis. E tal característica, ela pode apresentar também algumas, né, complicações, como o quê? A dificuldade de manter, de construir estradas, né, além de problemas relacionados à destruição e à distribuição também da energia, abastecimento, administração,
questão de fiscalização das fronteiras do país, né? Porque, querendo ou não, é muito grande e não temos toda essa fiscalização para poder dar conta, tá? E só para reforçar mais aqui, tá? Então, aqui é a nascente do rio Moá no Acre, tá? A sua nascente, ela determina o quê? O ponto extremo do oeste Brasil. Então, é a nascente desse rio Moá que é o ponto extremo do nosso oeste brasileiro, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? E tenham entendido também. Próxima aula a gente vai falar de fronteiras terrestres e litorâneas do Brasil, tá ok? Então, a gente vai viajar aí para alguns estados e alguns países também daqui da nossa América do Sul, tá bom? Obrigada, até a próxima aula, pessoal.